Salmos de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. Porém salva aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. No Salmo de número 12, um cântico de Davi, onde aprendemos que a falta de pessoas boas e fiéis a Deus e a sua palavra é uma pauta antiga. Lábios mentirosos e maldades se entrelaçam como teias em busca de presas. Aqueles que nessa teia caem serão subjugados e envolvidos pela fome dos gananciosos. No primeiro versículo, ele começa pedindo socorro. Ele diz, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Aqui está um pedido de socorro do salmista. Ele olha ao seu redor e vê em números alarmantes pessoas sem bondade no coração e poucos os que são fiéis. A aparência que dá é que existem mais pessoas má no mundo do que pessoas justas. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Nesse versículo 2, é provável que Davi, quando escreveu os Salmos, estava vivendo a perseguição do rei Saul. Havia muita falsidade entre o povo e os lábios de muitos, principalmente daqueles que tinham influências públicas, destilavam a toxicidade que emanava do coração. Jesus disse, conforme Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Nesse versículo 3, as Escrituras deixam claro que o Senhor, na restauração da humanidade e implantação do seu reino eterno, extirpará do nosso meio todo tipo de falsidade. Eles dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Esse verso mostra que o ser humano não quer reconhecer a soberania de Deus. É muito comum ouvirmos afirmações como a vida é minha e faço dela o que eu bem entender. Só que a vida pertence a Deus e nós devemos, no fim do ciclo da vida, devolvê-la a Deus conforme Ele determina. Vejamos o que está escrito em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O verso de número 5, ele fala aqui da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Por esta causa o Senhor se levantará. Deus nunca desamparou aqueles que lhe servem. E quando o Criador entende que é hora de agir, então ele se levanta do seu trono, e a expressão aqui em levantar do trono é tomar posição para agir em defesa do necessitado. O verso 6, ele diz, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Esse verso 6 está afirmando que Deus cumpre o que está em sua palavra. A prata passa por um processo de refino e purificação para retirar toda a impureza que está no metal. Hoje, existem métodos bem mais eficazes para a purificação do metal precioso. Mas na época do rei Davi, o processo de purificação da prata acontecia em forno de barro.
A palavra de Deus é tão pura que é como se por 7 vezes esse metal passasse pelo forno. A sua palavra está afirmando, conforme o verso 7, que Deus guardará o pobre e necessitado, e desta geração de maus os livrará para sempre. E ele conclui o verso 8 dizendo: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Por todos os lados que nós olhamos, enxergamos vis, pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a sua palavra. Pessoas que rebatem tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pessoas que trazem nos seus lábios o engano. Pessoas que trazem a ilusão de que tudo que é por amor deve ser aceito. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Não é assim que o Deus eterno ensina. O Senhor Deus é justo e Ele agirá com justiça. Guardará o necessitado, guardará o pobre, guardará o sofrido, guardará o que foi injustiçado. Exaltará aquele que exalta o seu nome, que glorifica o seu nome, para todo sempre. Amém.